estamos com vocês novamente aqui, compartilharmos da palavra de Deus. Você que está em casa, você que está aí em algum local assistindo através dos meios de comunicação, e você que está aqui conosco presenciando a palestra de hoje. Quando Jesus foi falar aos discípulos a respeito da oração, a oração modelo deixada para nós foi a oração do Pai Nosso, verdade, não é? Ele disse assim: Pai Nosso, que está nos céus. Todos nós temos um Pai. Às vezes, aqui na Terra, algumas pessoas não tiveram a oportunidade de ter um Pai, por alguma razão, né? Mas todos nós temos um Pai que está nos céus. E se Ele está no céu, Ele está cuidando da gente, está cuidando dos seus filhos, está dirigindo a vida dos seus filhos. Mas e por que a gente sofre tanto, então, pastor, se nós temos um Pai no céu todo-poderoso? Porque eu sempre digo que a gente está numa escola, como se nós fôssemos enviados com uma missão especial. Nós estamos numa escola, não é? De aprendizado, que dentro de pouco tempo vai terminar as aulas, e nós vamos estar com esse Pai maravilhoso por toda a eternidade. Eu quero estender meu abraço aqui a todos os pais, né? Hoje comemora-se o Dia dos Pais. Então você que é pai, deixa eu ver as mãos dos pais aqui. Olha aí. Então, meu abraço a você, parabéns pelo seu dia, e que Deus abençoe você para que você continue sendo aquele pai segundo o coração de Deus. Porém, todo pai precisa de orientação. A gente quer ser médico, tem que fazer faculdade de medicina, não é? E para ser pai, faz faculdade de quê? Não é? Para ser mãe, qual a faculdade que a gente faz? Não tem. Mas Deus, na sua sabedoria, deixou para nós um manual, um guia de orientações para que você possa ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor cidadão do mundo. E é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho hoje, que é o assunto da Bíblia. Tratarmos algumas ideias relacionadas à Bíblia. O texto que nós vamos usar se encontra no livro de João, capítulo 5, verso 39. João, capítulo 5, verso 39. É um texto bem conhecido, você já conhece ele de cor. Quem nos diz aí? Examinai as Escrituras, porque posso cuidar de ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Muito bem. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas. Quantos de vocês gostariam de ter a vida eterna? Todos nós queremos ter a vida eterna. Na verdade, a gente usa esse texto fazendo uma aplicação. Se nós queremos ter a vida eterna, estamos estudando as Escrituras. Mas esse texto, na sua base, na sua origem básica, é uma repreensão à liderança judaica. Os líderes judeus, eles eram estudiosos da Bíblia, eles examinavam as Escrituras. E Jesus olhou para eles e disse assim: olha, vocês examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. No entanto, são elas que testificam de mim. Eles estavam estudando a Bíblia, mas não estavam vendo na Bíblia a pessoa de Jesus. Então a função da Bíblia é nos levar à pessoa de Cristo. Essa é a função. Quando eu vim para cá agora, eu estava num local meio complicado, eu não estava seguro para vir, eu coloquei o GPS. E eu vim seguindo o GPS, ele veio por uns caminhos meio estranhos. Às vezes o GPS pega uns caminhos estranhos, né? Mas eu confiei no GPS, é mais fácil eu errar se eu não estar sozinho do que eu seguir o GPS. E o GPS me trouxe até aqui. A Bíblia é o nosso GPS. Ela nos conduz ao nosso destino, que é a pessoa maravilhosa de Cristo. Então, em cada momento que você lê a Bíblia, que você estuda a Bíblia, você precisa ter um encontro com Cristo. Ela deve levar você à pessoa de Jesus. Você deve perguntar assim: do que esse texto está me falando a respeito de Jesus? Como eu posso ver Cristo nesse texto? Aonde que ele se encontra aqui? Qual a mensagem que ele tem para mim nesse momento aqui, nessa leitura? Certo? Eu queria pegar um pouquinho da parte histórica com vocês, porque existem muitas pessoas que são críticas da Bíblia. Que eles dizem assim: a Bíblia é um livro escrito por homens. Você já ouviu falar nisso? Alguém já falou isso para você? A Bíblia é um livro escrito por homens. Como é que eu vou acreditar no livro escrito por homens? Então é muito simples. Por exemplo, se
pegasse aqui 40 cadernos, colocasse na mão de cada um de vocês um caderno e desse um assunto para vocês, certo? Vamos supor aqui morte, um exemplo, e todos vocês vão escrever sobre esse determinado assunto. Depois que todo mundo terminou de escrever, eu junto todos esses 40 cadernos e eu tenho um livro agora que vai falar sobre morte. A pergunta que eu faço a você é: vai ter divergência ou não? Vai ter ou não vai ter? Vai. Qual a chance de ter divergência? 100%. 100%. É impossível 40 pessoas escreverem sobre um assunto e não ter divergência. Impossível. Agora vamos fazer diferente. Eu vou pegar e vou dividir vocês numa linha do tempo de mais de 1000 anos. Um aqui, outro lá. A maior parte de vocês nunca se viram, nunca se enxergaram, viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes e vão escrever sobre o mesmo assunto. Vai ter divergência ou não vai? Se entre nós já teria divergência, agora imagina dividido numa linha de tempo de aproximadamente 1500 anos. Qual a chance de não ter divergência? Não existe chance, vai ter divergência. Agora a pergunta que eu te faço: este livro tem o nome de Bíblia, por quê? Porque ele não é um livro. Eles pegaram vários livros, porque no passado os livros não eram dessa forma assim como nós temos no papel, eram escritos em pergaminho ou em papiro, geralmente eram rolos que eles faziam e eles guardavam numa estante. Essa estante era chamada de biblioteca. E quando foi formada a Bíblia que nós temos, foi pego esses livros todos, essa biblioteca, colocado em um único livro. Então o que eu tenho na minha mão não é um livro, mas uma biblioteca com mais de 60 livros e aproximadamente 40 autores. Então eu tenho cerca de 40 autores aqui na minha mão e mais de 60 livros. Agora a pergunta que eu faço é: se eu ler a Bíblia sobre um assunto, vamos supor morte, vai ter divergência? Não. Volta de Jesus vai ter divergência? Nova terra vai ter divergência? Não. Você não encontra divergência na Bíblia. O que você encontra é um autor complementando ainda mais o outro autor. É como se fosse uma única pessoa que tivesse escrito. Quando você pega a Bíblia, é como se somente uma pessoa tivesse escrito a Bíblia, porque os textos eles vão se falando entre si, parece que eles são vivos. Você pega um lançamento, vamos supor agora um lançamento, um livro de lançamento, você lê, legal, daqui 10 anos já está desatualizado, é verdade não? Esse livro, tem livros aqui que foram escritos há aproximadamente 3.500 anos e parece que foi escrito semana passada. Ela não é? Altamente atualizado, não desatualiza. Mas por que será, pastor? Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1. Versos 20 e verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ponto. Agora nós entendemos o porquê. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, ninguém pensou assim: eu vou escrever a Bíblia e escrever a Bíblia. Não tem essa parte. Olha o que continua dizendo: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, a profecia foi dada por vontade divina. Foi Deus quem nos deu a Bíblia, não vontade humana. Uma pessoa, eu vou escrever um livro aqui que vai ser a Bíblia. Não, porque nunca, jamais, aqui é uma redundância, né? Nunca, jamais
Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia foi dada por vontade divina e usou elementos humanos, homens considerados homens santos, homens dignos, movidos pelo Espírito Santo. Então, sendo assim, quem é o autor da Bíblia? Deus, na pessoa de quem? Na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez com que essas pessoas, homens santos, pessoas escolhidas por Deus, pudessem escrever. Então a Bíblia tem um autor. Quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o nosso educador. Eu vou usar apenas um exemplo, não que seja assim, tá? A gente não tem como explicar a Trindade, mas no modelo da Trindade nós encontramos a família. E no modelo da família, a função da mãe era a função da educação básica. Era ela que educava a criança no colo. Enquanto o pai trabalhava, a criança ia sendo o quê? Educada pela mãe. O Espírito Santo, ele faz um trabalho como a mãe faz um trabalho de bastidor, de educação, de formação das pessoas. Uma das pessoas que foi meu instrutor bíblico, o nome dele é Manuel Cunha. Ele foi uma pessoa alcoólatra, não conhecia nada da verdade, de cair na sarjeta, mas um dia ele teve um encontro com a Bíblia e começou a estudar a Bíblia. Aprendeu a ler a Bíblia e se tornou um grande homem de Deus. Esse livro tem poder para transformar vidas. Vocês concordam comigo? Ele tem poder para mudar a vida das pessoas. Conta essa história de um homem que estava fazendo uma pesquisa numa região fria nos Estados Unidos. Ele estava com o seu carro e aí houve uma avalanche. E ele teve que abandonar seu carro porque cobriu toda a pista de neve. Ele teve que abandonar seu carro antes que esfriasse muito, a nevasca estava vindo, o inverno estava vindo. Então, antes que ele morresse congelado, ele teve que abandonar o carro para procurar um local de abrigo. Então, ele pegou tudo que ele pôde, colocou nas mochilas e foi à procura de um abrigo. Não muito distante havia uma choupana, uma casa. Como é que a gente chama mesmo? Que existe nas montanhas, aquela casa da montanha? Uma cabana, isso. Uma cabana. E ele viu uma cabana, havia uma fumacinha, né? E ele foi para lá e chegou lá e encontrou um homem que morava lá, isolado do mundo. Esse homem morava lá e era uma pessoa cristã. A meteorologia apontava que levariam alguns meses para que o gelo derretesse e então os carros pudessem trafegar novamente. Então ele teria que ficar ali com aquele homem praticamente o inverno inteiro. E esse homem, naquela época, tinha o hábito de fumar. E junto na sua mochila ele tinha aquele fumo. Já viu aquele fumo que você fecha? Sabe qual que é que eu estou falando, né? Aquele que você fecha, ele tinha desse fumo. E ele tinha o fumo, mas não tinha papel. E o homem da cabana não tinha papel, mas tinha a Bíblia. E um dia ele estava nervoso, longe de casa, longe da família. Ele olhou para o dono da cabana e disse assim: você me daria uma folha da Bíblia para me fechar um cigarro? E o homem da cabana olhou para ele assim, parou, pensou: te dou, desde que você faça um acordo comigo. Qual é o acordo? Eu vou tirar uma folha, vou te dar, você vai ler 2 vezes a folha e depois você fecha o cigarro. Tudo bem, não tem nada para fazer mesmo aqui, leia até mais se precisar, não tem problema. Aquele homem era um homem ateu, ele não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia. Então a história diz que esse homem leu todo o livro de Gênesis e fumou todo o livro de Gênesis. Depois ele leu todo o livro de Êxodo e fumou todo o livro de Êxodo. Quando ele chegou lá no livro de Deuteronômio,
Ele devolveu a Bíblia e disse: esse livro não presta para ser fumado. A Bíblia havia tocado o seu coração, mudado a sua vida. Pastor, mas não houveram mudanças, porque nós não temos os originais, nós não temos o livro que Moisés escreveu, não está na nossa mão. Então, porventura não houveram mudanças nesse período, não havia imprensa, as pessoas copiavam, algumas tinha o original e uma pessoa copiava do original, que o outro copiava do outro, não é verdade? Não corremos o risco de termos alterações na Bíblia. Vocês vão ver que na Bíblia de vocês existem alguns textos que estão entre colchetes, já perceberam? Então esses textos que estão entre colchetes é que em alguns originais está e outros não está. Mas são coisas que não alteram a Bíblia, que não fazem alteração na Bíblia. Os textos mais antigos que nós temos assim, de tempo, são de mais ou menos 1000 anos. Os textos que nós tínhamos até pouco tempo atrás, os textos que a gente tinha mais antigos, né, os manuscritos mais antigos, tinha aí de aproximadamente 1000 anos. Porém, houve uma grande descoberta em 1947. Houve uma grande descoberta que revolucionou a Bíblia no nosso contexto. Porque alguns críticos diziam: será que não fugimos do original? Será que o original não falou algo diferente? Sabe, queridos, Deus não permitiria que o seu povo andasse nas trevas. Da mesma forma que Deus inspirou homens para escrever, Deus guiou homens para preservarem o que está escrito, para que chegasse de forma completa nas nossas mãos. Alguns detalhezinhos que outros, mas que são insignificantes. Em 1947, um jovenzinho beduíno, ele estava apacentando seus rebanhos no deserto, próximo do Mar Morto, e uma cabra subiu uma montanha. Sabe que cabra é um bicho danado, né? Quem conhece cabra sabe que eles fazem tudo, a gente não acredita que eles são capazes de fazer. Tem uma cabrinha danada, né? Foi subiu a montanha e tal, e entrou no buraco. O garoto, com preguiça de subir até o buraco para tirar a cabra de lá, pegou uma pedra e jogou no buraco. E quando ele jogou a pedra, ele ouviu o barulho de algo que estava sendo quebrado. Alguma coisa foi quebrada lá dentro do buraco, pelo barulho da pedrada que ele deu. Então ele subiu lá onde a cabra tinha subido, e entrou naquele buraco, e ele encontrou um jarro contendo manuscritos muito antigos. Isso foi em 1947. Esses manuscritos foram levados a algumas pessoas entendidas, e foi feita então uma grande descoberta. Essa descoberta revolucionou praticamente o texto bíblico para nós, para aquelas pessoas que tinham dúvidas da veracidade da Bíblia. Revolucionou. A partir dali foi feita uma busca nas cavernas que haviam na região, e eles encontraram em 11 cavernas cerca de 800 manuscritos e milhares de pedaços, fragmentos de manuscritos, milhares. Desses 800 manuscritos, mais de 200 manuscritos eram do texto bíblico. Um dos manuscritos encontrados, por exemplo, é o do livro de Isaías, foi encontrado praticamente completo. E agora deixa eu te falar, sabe de quando foi datado esses manuscritos? De aproximadamente 2000 anos atrás. Quem escreveu esses manuscritos? Eu queria passar para vocês aqui rapidamente. A nossa equipe técnica aí que me auxilia, joga na tela para nós.
achamos. Então aqui nós temos, por exemplo, o papiro, né? E o papiro é uma espécie de junco, né? Planta, que eles tiravam as folhas, eles limpavam as folhas, depois iam travando as folhas até formarem esse papel, esse modelo de papel, esse é o papiro, né? E o pergaminho era pele geralmente de cabra, né? Pele de carneiro, né? Eles faziam de pele, né? De couro, né? De animais. Muito bem, deixa eu ver se está pegando aí. Muito bem. Então, o que acontece? Eles descobriram que por volta do segundo século antes de Cristo, um grupo de judeus da linhagem sacerdotal se desentendeu com os judeus de Jerusalém. E eles decidiram sair de Jerusalém e morarem nessa região onde os materiais foram encontrados, numa região próxima do Mar Morto chamada região de Qumran. Eles estabeleceram-se lá, construíram lá no deserto e passaram a viver de forma isolada lá. Qual que é a decisão deles? Nós vamos nos dedicar à oração, vamos nos dedicar ao estudo da Bíblia e a copiar as Escrituras. Quem eram esses homens? Eram conhecidos como os essênios. Por volta do segundo século antes de Cristo, os essênios permaneceram lá até por volta do ano 70 depois de Cristo. Cerca de 270 anos os essênios viveram naquela região. Eles criavam lá, eles cultivavam lá, na região do deserto. Eles viviam isolados do mundo. Porém, por volta do ano 70, os romanos vieram e tomaram tudo. Destruíram Jerusalém, lembra? Por volta do ano 70. E eles, os essênios, com medo de que os judeus destruíssem os seus escritos, fizeram o quê? Colocaram os escritos em vasos de barro e esconderam nas cavernas, para que os romanos não viessem e destruíssem. E foram esses os vasos de barro encontrados por esse garoto e pela equipe de pesquisadores que foi em busca dos demais. Então Deus sempre teve seu povo para preservar a Bíblia. Esses homens viviam isolados do mundo, copiando a Bíblia. Eles tinham todo o tempo do mundo, eles não estavam estressados com o tempo. Eles copiavam a Bíblia certinho, letra por letra. Quando eles erravam, uma letra que eles erravam, qualquer coisa que você erra, quem trabalhou com máquina da datilografia sabe o que eu estou falando, né? Chegava lá pela metade da parte que você errava, e agora? As coisas. Alguns usavam o Eurex, né? Mas não ficava bom. Os essênios eram assim, eles copiavam tudo direitinho. Se chegava numa parte e errava alguma coisa, eles pegavam aquilo, jogavam fora, começavam tudo de novo. Preservação da Bíblia. Deus sempre teve pessoas para preservar a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, na região de Qumran, aí estão os vasos de barro e os rolos, né, os fragmentos, os rolos, os pergaminhos mantidos durante toda a história. Então, o que a gente percebe, queridos? Nós podemos confiar na Bíblia? Sim, porque o autor da Bíblia está presente com você nesse momento. Você acredita nisso? Amém. Você crê nisso? Eu creio. Este é o único livro onde o autor está presente com o leitor. É o único livro onde o autor está presente com o leitor. E se ele inspirou pessoas para escrever, ele também inspirou pessoas para manter este livro. Vou passar mais algumas imagens aqui interessantes sobre eles. Então aí estão eles, né? Os essênios, eles viviam lá nessa região. Eles também convidavam alguns jovens judeus da linhagem sacerdotal para virem e ficarem como se fossem alunos deles, para educar na cultura deles. Eles eram muito rígidos na questão da cultura religiosa deles, certo? Então eles viviam lá nessa região. Deixa eu passar. E aí o que eles fizeram foi guardar, né,
em jarros de barro e guardar nas cavernas, esconder nas cavernas, nos buracos, nas montanhas, né? Esses jarros de barro, para poder preservar e não ser destruído pelos romanos quando eles vieram. E isso aí foi o que foi descoberto. Pastor, mas como que pode ser preservado? Por exemplo, se você for morar no litoral, você não pode levar álbum de fotografia. Você sabia disso, né? Quem vai morar no litoral não pode ter álbum de fotografia. Por quê? Vai colorar e vai perder você vai perder seu álbum de fotografia. Apaga por causa aqui da umidade. Agora no deserto não é assim. Os essênios viviam onde? No deserto. E no deserto não tem água. O clima é seco, é árido, próprio para a manutenção dos pergaminhos, a manutenção dos papiros. Nós tínhamos na associação uma salinha que a gente guardava as coisas, e para não estragar e não bolorar, a gente colocava uma maquininha para tirar o bolor, ficava funcionando para não embolorar as coisas. No caso aqui, naquelas montanhas lá dentro, o próprio clima do deserto foi favorável para que se preservasse por mais de 2000 anos os escritos feitos por eles. Muito interessante, não é? Aqui, essa caverna que você está vendo aqui, foi a caverna que eles encontraram os rolos do profeta Isaías. E é interessante que eles encontraram praticamente intacto, tudo. Pouquinha coisa que não estava ali. Praticamente o livro todo de Isaías estava ali escondido aqui nessa caverna. Certo? Os essênios são homens e mulheres que rejeitam a poligamia. Pode voltar? Pode voltar assim para mim? Isso, estou lendo. Não. Pode ir aí, tá certo? É que tem um texto ali que eu estou lendo para eles. Então eles rejeitavam a poligamia, o divórcio e o culto no templo de Jerusalém. Eles dedicavam-se à oração e ao estudo da lei, preparando assim ativamente a vinda do reino de Deus. Eu acho interessante essa parte, preparando assim ativamente a vinda do reino de Deus. Eles pregavam a respeito da vinda do reino de Deus. Você se lembra de alguém que pregava a respeito da vinda do reino de Deus? Quem? Jesus sim, mas antes de Jesus? João Batista. E João Batista era da linhagem sacerdotal? Não. Era. Zacarias, pai de João Batista, era da linhagem sacerdotal. O anjo apareceu para ele onde? Quando ele estava ministrando no templo. Então nós não podemos afirmar isso, tá? Não há como nós afirmarmos, mas há muita gente, muitos teólogos que acreditam que João Batista tenha sido escolarizado e educado na escola dos essênios, porque João Batista vivia onde? No deserto. E lá no deserto havia um grupo de pessoas considerados de certa forma até radicais por alguns, que eram focados nas escrituras e na proclamação da vinda do reino de Deus. Então é bem provável, não podemos dizer que seja concreto, mas há muitas pessoas, muitos teólogos que pensam que possivelmente João Batista tenha sido educado lá, isolado do mundo. Porque enquanto Jesus estava, porque eles eram meio que parentes, né? Ali, próximos, João Batista e Jesus eram próximos, a família de João Batista e a família de Jesus eram próximos. E eles não se conheceram, foram se conhecer somente quando Jesus assumiu o ministério por ocasião do batismo. E Deus fez questão que fosse assim, para não dizer que houve algum tipo de planejamento entre eles. Então isso quer dizer que é bem provável que João Batista não tenha vivido na região da Galileia, mas sim no deserto. E se viveu no deserto, é bem provável que tenha sido educado pelos essênios. Tanto na questão da Bíblia, o estudo da palavra, a dedicação da palavra e da cultura dos essênios, né? Na mensagem, aí dá para ver, né? As montanhas, todas as montanhas na região
da Palestina tem muitas cavernas, né? Muitos buracos. É uma coisa assim incrível. Muito, muito mesmo, né? Pode passar. Aqui existe quando você vai ali naquela região ali próximo do Mar Morto, na região de Qumran, você vai ver o local, os sítios arqueológicos, onde possivelmente eram os locais que eles habitavam. Então tem lá as ruínas ainda, um pouquinho de ruínas. Pode passar, aqui dá para ver mais ou menos como era o local onde eles viviam, né? Onde se escreviam as escrituras, copiavam, viviam isolados da civilização, moravam ali. Eles coletavam a água da chuva, tratavam a água da chuva, utilizavam essa água, eles cultivavam, viviam ali então isolados do mundo. Uma coisa interessante também dos essênios é que eles tinham ritos de purificação, os banhos. Interessante isso, não é? Porque João Batista batizava para a purificação dos pecados. Os essênios tinham os ritos de banhos de purificação, porque eles se dedicavam à vida como se fossem monges, não é? A vida a Deus, para estudar a Bíblia, para consagrar, para oração, e eles tinham ali os banhos de purificação. Se você for lá na região arqueológica, você vai encontrar ali algumas piscinas construídas nesse período ainda, onde eles exerciam esses banhos de purificação. Então, quando João Batista vem, possivelmente esse costume de batizar, né, tenha sido herdado dentro dessa cultura, né, os banhos de purificação. Aí está. Se você for no museu em Jerusalém, você vai encontrar os rolos, que são chamados os rolos do Mar Morto. É muito interessante. Você vai ver lá então os manuscritos, né, os pergaminhos escritos. Bem legal. Então, o que isso está mostrando? A arqueologia mostrando a veracidade da Bíblia. Porque você vai pegar um texto agora que não é de 100 anos atrás. Você vai pegar um texto de 2000 anos e você vai comparar com o texto de hoje. E o que você vai ver? Bate. Está batendo. Tem alguns detalhezinhos, mas são simples. Você pega o texto, um texto que já é comprovado de aproximadamente 2000 anos atrás, você pega o texto de hoje, você vai ver que bate. É claro que nós não temos o texto aqui do Novo Testamento, nós temos o texto do Antigo Testamento. Tá? Porque não havia, os essênios eles não tinham o Novo Testamento em si, né? Mas o texto hebreu, né? Aí está. Maravilhoso, não é? Agora vamos estudar um pouquinho a questão da nossa questão da Bíblia. Muitas pessoas questionam a questão de que Moisés tenha sido o primeiro autor da Bíblia. Concordam? Muitas pessoas questionam isso. E por que, pastor? Porque não havia ainda o alfabeto. De acordo com os estudiosos, o primeiro alfabeto a existir foi o alfabeto fenício. E o alfabeto fenício é datado de aproximadamente 1300 antes de Cristo. E Moisés, ele havia vivido aproximadamente 1500 antes de Cristo. Ou seja, Moisés viveu cerca de 200 ou 300 anos antes dos fenícios. Então, como que Moisés pode ser o primeiro autor da Bíblia? Então, vamos ver isso nesse contexto bíblico de agora, tá bom? Vamos passando aqui rapidamente. Antes, porém, de vermos esses detalhes, eu queria só recapitular alguns textos com vocês. O primeiro nós já recapitulamos, certo? A autoria do Espírito Santo. Pode passar? Segundo Timóteo capítulo 3, verso 15 a 16, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção e para educação na justiça. Então, quanto por cento da Bíblia é inspirado? 100%. Podemos confiar 100% na Bíblia? Pode confiar 100%. Toda a Escritura é inspirada por Deus, certo? Agora, como que eu vou estudar a Bíblia? Como que eu posso entender a Bíblia? Então ela mesma responde, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito,
regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quem já brincou de quebra-cabeça aqui? A Bíblia é isso aí. É o quebra-cabeça. Você vai pegando as ideias de um autor e vai juntando com as ideias de outro autor e vai formando o quebra-cabeças. Então é um pouco aqui, um pouco ali. Então é um livro completo. O autor é único. E pelo fato do autor ser único, você pode pegar no início, no final, no meio, e você vai conseguir formar as ideias do que ele está tentando te dizer. Dificilmente o texto vai te dar uma visão clara num ponto só. Ele vai ser mais amplo, para que você pesquise, você analise a Bíblia. Sabe quando que nós vamos compreender toda a Bíblia? Nunca. Porque a Bíblia funciona como a mente de Deus funciona. É muito vasto. Cada vez que a gente lê, a gente encontra coisas novas. É verdade, não é? Cada vez mais, né? Muito, muito interessante. Olha o que diz em Apocalipse. Ele diz assim: e eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então o que Deus está falando para você não pode ser alterado. Não podemos acrescentar coisas e nem tirar coisas da Bíblia. Muitos dizem que nós temos cerca de 50 mil igrejas no Brasil. Isso é verdade? O que vocês acham? É verdade ou não é? Nós podemos ter cerca de 50 mil placas de igrejas, mas igreja só tem uma. É a igreja que prega a Bíblia, que ensina a verdade que está na Bíblia. A igreja adventista levou quase 40 anos para dar nome, porque era um movimento religioso que tinha como foco a Bíblia, não uma placa de igreja. Mas depois que ela já estava se tornando forte, precisava de uma organização. Então em 1863 se organizou a igreja, porque há necessidade de termos uma organização. Porém o nosso foco não está no nome, o nosso foco está na palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. E assim deveria ser todos nós. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Do que ele está falando? Lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e o testemunho dos demais livros da Bíblia. Se não falar de acordo com a Bíblia, se não ensinar de acordo com a Bíblia, jamais terão a alva, ou seja, jamais terão o amanhã. Não existe amanhã. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente as tuas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. E Jesus diz o quê? Não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Eu vim para cumprir. Jesus não tirou uma vírgula e não colocou uma vírgula na Bíblia. Ele não veio para fazer mudanças na Bíblia, fazer uma reforma. Se alguém deveria fazer uma reforma na Bíblia, era Jesus, é ou não é? E o que ele diz? Não, eu não vim fazer mudança na Bíblia, eu vim para cumprir. Não apenas para cumprir, não vim para cumprir, porque em verdade Deus diz até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, as menores letras, do alfabeto grego, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então nós temos aí a nossa disposição. E aí chegamos no texto que a gente acabou lendo no início, que diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos analisar um pouquinho nesse contexto. As primeiras formas de escritas são encontradas em algumas cavernas ainda, desenhos que representam ideias. Eu fiz um desenho caprichado antes de vir para cá. O que tem aqui?
Casa. Perceberam? Um desenho que representa uma ideia. Então, as primeiras formas de escritas eram assim: desenhos. Aqui está uma caçada, está representando aqui alguma coisa relacionada à cultura deles, certo? Então, um desenho que representa uma ideia. Então, as primeiras formas de escritas são chamadas de escritas pictográficas, desenhos que representam ideias, certo? Aqui temos aqui escritas cuneiformes. Aqui no Egito, por exemplo, nós temos desenhos que representam ideias. Voltando para Moisés agora. Moisés nasceu aonde? Aonde Moisés nasce? No Egito. Que tipo de escrita havia no Egito? Que tipo de escrita havia no Egito? Desenhos que representavam ideias. Moisés poderia ser o primeiro escritor da Bíblia se ele morasse no Egito? Não. Ele teria que desenhar uma Bíblia de desenhos. Moisés nunca teria sido o primeiro escritor da Bíblia se ele tivesse permanecido no Egito. Porque no Egito, na época de Moisés, eram apenas desenhos que representavam ideias. O primeiro alfabeto é o alfabeto fenício, que nós conhecíamos até pouco tempo atrás. Os fenícios eram mercadores, vendiam coisas, e eles criaram um alfabeto chamado alfabeto fenício. O alfabeto fenício são letras que representam sons. Então agora, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Casa. E o que eu tenho aqui? Casa. Aqui eu tenho a mesma coisa que você disse, só que você leu a casa. E aí eu criei na minha mente a ideia de uma casa grande. Não preciso desenhar uma casa grande. Então os fenícios, eles criaram um alfabeto, letras que representam sons. E aí a pessoa pode formar uma frase, uma palavra, e aí por sua vez formar uma ideia sem necessariamente ter que desenhar aquilo, com muito mais exatidão, certo? Só que os fenícios, eles viveram cerca de 200, 300 anos depois de Moisés. Então, como que Moisés pôde escrever a Bíblia se os fenícios não existiam, né? Bom, nós conhecemos a história. Moisés, o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Moisés mata o egípcio, certo? E ele vai ter que fugir do Egito. E fugindo do Egito agora, ele vai morar numa região chamada região dos cananeus, próximo ao Sinai. Moisés vai viver lá por volta de 40 anos, na região dos cananeus. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, foi feita uma descoberta de um alfabeto mais antigo que o alfabeto fenício. Você arriscaria dizer de quem que é esse alfabeto? É conhecido como o alfabeto cananeu, da região onde Moisés viveu. Deus permitiu que Moisés saísse do Egito e fosse viver entre os cananeus para aprender a escrever, para aprender a ler e a escrever, e assim poder ser o primeiro autor da Bíblia. Quando Moisés recebe a lei, Moisés sabia ler e escrever, porque a Bíblia diz que Deus escreveu. Deus não desenhou os 10 mandamentos, Deus escreveu com o seu dedo. Moisés recebeu as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Moisés, por isso que na Bíblia Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. Por que não veio um escritor antes de Moisés? Porque antes de Moisés não há relatos de alfabeto. Então não poderia ter alguém escrito se não havia alfabeto. Agora, com Moisés, a partir de Moisés, começa a prática da escrita. E o povo hebreu preservou a prática da escrita, principalmente das questões religiosas. Então Moisés recebe as tábuas da lei. Ele pode ler
E ele pode entender o que está sendo escrito ali nas tábuas da lei. E agora Moisés vai levar essas verdades para o seu povo, vai ensinar o povo as verdades a respeito do verdadeiro modelo de adoração. Se você for no Egito hoje, você vai encontrar em alguns museus alguns sarcófagos, onde algumas múmias estão guardadas. E você vai encontrar várias múmias de faraós importantes, de pessoas que foram importantes. Mas você não vai encontrar nenhuma múmia com o nome de Moisés. Moisés era chamado filho da filha do faraó. Ele era um candidato ao trono. Com certeza, quando Moisés morresse, ele seria mumificado. Mas por que as pessoas não vão encontrar nenhuma múmia com o nome de Moisés? Por quê? Por quê? Moisés já estava com 120 anos. Pegalinho, né? Dando uma pegadinha já. 120 anos. Deus disse assim: Moisés, sobe aí o monte. Moisés subiu com dificuldade, chegou lá ofegante. Moisés, olha a terra, daqui de cima você vai olhar a terra. Moisés olha a terra, coisa linda. Senhor, que bênção! Já estou sentindo o cheiro da relva. Até que enfim chegamos, Senhor. Vamos desfrutar da terra. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, lamento te informar, mas você não. O povo vai. Josué vai entrar com o povo, mas você não vai entrar. Densas e grossas lágrimas começam a escorrer do rosto daquele velho homem, aquele velho ancião. Aí Deus disse assim: Moisés, deite-se aqui, põe sua cabeça aqui no meu colo, descanse um pouco, você está cansado da subida. Moisés coloca a cabeça ali e começa a descansar. Aí o batimento cardíaco vai diminuindo, a respiração vai se tornando cada vez mais escassa, e dentro de pouco tempo Moisés morre no colo de Deus. Deus pega Moisés, coloca numa sepultura, dá meia volta, tira Moisés da sepultura, coloca Moisés de volta no colo. Aí Moisés: desculpa, Senhor, a pessoa de idade sabe como é que é, está conversando e de repente dorme, né? Pois não, Moisés, vamos continuar nossa conversa. Então, Moisés, está pronto para entrar na terra? Como o Senhor entrar na terra? O Senhor acabou de me dizer que eu não entraria na terra. Não, você não vai entrar nessa terra, mas você vai entrar nessa, na verdadeira Canaã. Você sabe há quanto tempo o miserável do Moisés está lá? O miserável já está lá há cerca de 3.500 anos, desfrutando de tudo aquilo. Ele dedicou 120 anos da vida dele, né? Foram 120 anos aqui nessa terra, mas ele já está lá há aproximadamente 3.500 anos. E não é por acaso que Moisés está lá. Deus fez questão de levar para o céu o autor, o primeiro autor da Bíblia, mostrando para nós que vale a pena seguirmos esse livro, porque se nós seguirmos o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, este vai ser o fim de todos nós. Você já está servindo a esse Deus há quantos anos? 20 anos, 50 anos, 60 anos? Moisés serviu por cerca de 120 anos. Vale a pena seguirmos esse Deus e seguirmos esta palavra, a Bíblia, até o fim. Sabe, um dos livros da Bíblia que é considerado o livro inacabado é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos e tal. Ele é chamado na Bíblia de o livro inacabado. Por quê? Porque possivelmente haverão outros personagens que vão compor esse livro. Talvez um dia o livro da sua vida faça parte dessa grande biblioteca. Amém? Amém. Nós vamos ser analisados, a nossa vida vai ser julgada por uma grande biblioteca.
biblos, de onde deriva a palavra biblioteca. Cada um de nós terá o nosso livro na história, para que todos possam conhecer a nossa trajetória. Como está sendo escrito o livro da sua vida? De que forma está sendo escrito? Momentos bons, momentos ruins, não é? Mas Deus está nos dando esta oportunidade, a oportunidade de podermos servir. Quando Jesus estava nos momentos finais da sua vida, quem esteve presente para confortá-lo e animá-lo? Você se lembra? No Monte da Transfiguração, quem estava presente? Moisés e Elias. Moisés representando aqueles que libertaram o povo de Israel do Egito, do opressor de fora, e Elias representando aqueles que libertaram o povo do seu próprio povo, da opressão interna. Moisés e Elias estão no céu, queridos. Moisés já há aproximadamente 3.500 anos, Elias por volta de uns 2.500 aproximadamente, tem que fazer os cálculos. Estão desfrutando das maravilhas, mas foram homens que preservaram a Bíblia e guardaram os princípios escritos nesse livro. Então vale a pena examinarmos as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, e que nós possamos fazer desse livro o nosso livro mais importante da nossa vida, e que possamos colocar em prática no nosso viver diário cada princípio ensinado por este livro. É o meu desejo. Amém?